Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, o deputado Edio Lopes, do PL de Roraima. Deputado, além das questões da energia elétrica, que a gente já falou aqui hoje, discorreu muito, eu queria saber como é que o senhor está vendo e o que a comissão vai fazer, vai propor aí, para tentar baixar o preço da gasolina. Porque está quase, aqui em Brasília, já tem alguns postos que está R$ 6,00 o litro da gasolina. Daqui a pouco as pessoas vão ter que deixar o carro em casa e começar a andar a pé mesmo, porque ônibus não pode ir, porque por causa da pandemia os ônibus estão muito cheios, então as pessoas têm que ter ali um certo cuidado com o transporte público. Não dá para também sair por aí de táxi, porque também está complicado por causa da pandemia, muita gente reclamando, muita gente insegura ainda em sair. Aqui em Brasília a gente vê muito isso. E, como o senhor disse, teremos que vender o carro para comprar gasolina. Veja bem, eu, com a permissão do Zé Maria e da Denise, eu ainda volto aqui 30 segundos na energia solar para não parecer aqui para o nosso telespectador que o deputado Edio é contra a energia solar. Eu defendo com rigor a regularização através de lei. Nós temos que dar segurança jurídica à energia solar no Brasil. O que eu discuto é o volume de subsídio que vai para a costa do consumidor que não tem energia solar. É aí onde está a minha discordância. Acho que o setor tem que continuar tendo subsídio de um volume muito aquém do que é hoje e do que está se propondo. Ficou maior de idade. Ponto. Exato. Ficou maior de idade. Pronto, belíssima definição. Cresceu, né? Ficou maior de idade. Definição perfeita, Zé Maria. Mas é um maior de idade com aquela mãezona mesmo, que é maior de idade, mas ela ainda cuida de uma coisa, outra. Então, a energia solar é isso. É um maior de idade que ainda precisa de alguns cuidados, de alguns conselhos, de algum apoio financeiro. É aquele criado maior pela de idade que ainda tem uma mesada. Criado pela avó, né? Mas a gasolina. Veja bem, a gasolina o combustível no Brasil tem um grande vilão que é o valor cobrado de impostos, né? Agora, o sistema tributário brasileiro, ele levou os estados a este tipo de coisa. Porque quando nós falamos de imposto de combustível, pensa logo no ICMS, que alguns estados chegam a cobrar mais de 30%, no caso do Rio de Janeiro, com a questão da gasolina, sobre o valor de bomba da gasolina. Então, agora, o sistema nosso levou a isso. Então, é utopia chegar hoje na televisão e dizer, olha, nós temos que tirar um imposto e resolver o problema da gasolina. Não, porque o governo federal, quando tirou o PIS e COFINS... Que o presidente Jair Bolsonaro falou, vou zerar, tentando expor os governadores. Isso, né? Mas zerou dizendo que se fosse para ficar permanente, porque zerou, voltou, mas disse, olha, para zerar, ficar permanente, eu vou criar ou aumentar ali um tributo sobre as operações bancárias e financeiras. Quer dizer, ele tirou daqui, mas pegou acolá. O Estado, Denise, não tem como fazer isso. A Constituição limitou a capacidade de tributação dos estados e dos municípios. Então, o governador, que hoje paga a sua folha de pagamento com grande parte das suas despesas de saúde, educação e outras, com a arrecadação do ICMS do combustível, e Roraima é um exemplo, porque Roraima tem um consumo de combustível per capita que nenhum outro lugar do país tem. Então, a contribuição de ICMS de combustível em Roraima é 30% de todo o ICMS arrecadado. Porque lá é muito transporte terrestre? Não, por conta do 1 milhão e pouco de litros que nós consumimos todo dia só com as termos. Aí só já tem um ICMS muito alto. Sim. Então, veja bem, a carga tributária é elevada e nós precisamos, na reforma tributária que haveremos de fazer, o país não aguenta mais o modelo que está aí. Aqui nós precisamos resolver essa questão. Resolvida essa questão, derrubada a carga tributária do Estado e da União também, porque a União, não adianta a União ficar botando a culpa só nos outros, quando ela também está mal lavada, né? Aí nós já teríamos uma queda no preço do combustível.
Uma outra situação que o leigo, o cidadão comum, não aceita é o seguinte: nós somos produtores de combustíveis, de petróleo. Nós hoje somos mais ou menos autossuficientes, com alguns momentos até com excedente para exportação. Por quê? Petróleo. De petróleo. Por que nós... Não de combustíveis, né? Mas é falta de política. Se nós temos o petróleo do qual saem os combustíveis, é falta de priorização de política de transformação, né? Bem, o que mais a gente discute é a dolarização do setor. Aí você pergunta, a mão de obra brasileira é paga em real, tudo é pago em real, é pago em dólar, os componentes das plataformas e tudo, que é uma parte do custo total, não é o custo total. E nessa questão aqui parece aquela história, olha, a gasolina subiu 10%, aí o padeiro diz, eu vou subir o pão 10% porque a gasolina subiu 10%, mas teu pão não é gasolina. Teu pão é farinha de trigo, energia elétrica, mão de obra, bababá, quer dizer, um conjunto de componentes. Então, se nós retirarmos a dolarização automática, porque hoje o nosso combustível, pelo menos, vamos ver o que o novo presidente da Petrobras vai definir, mas até aqui era assim, o dólar oscilou para cima, mais para cima do que para baixo, o preço da gasolina subia no mesmo dia. Mas seguia o padrão internacional, né? Sim, mas aí é onde que está. O padrão internacional é o quê? É dólar. O custo da gasolina nossa é só dólar, Denise? Não. Não é. Aí é onde está uma das questões que nós vamos discutir. O custo final do discutir. produto é um commodities e, como tal, né, tem que acompanhar o mercado externo. É o argumento. É o argumento dos técnicos. É um argumento que, do ponto de vista... A carne também é assim, não é gasolina, mas tem um preço de commodities. Do ponto de vista de você discutir isso sob o ponto de vista do conjunto internacional, é perfeitamente justificável. Eu estou dizendo aqui como para a cabeça do cidadão comum. O deputado, uma coisa que me intriga, no governo Fernando Henrique Cardoso, logo no início das privatizações, houve uma grande ideia. Para defender o consumidor, se criou agências reguladoras, né? Então, esperava-se que as agências reguladoras representassem o consumidor. E isso não aconteceu. A gente vê no seu setor, por exemplo, que tem, não dirigidas pelo senhor, mas fiscalizadas pelo senhor. Existem 3 agências fiscalizadoras, né? Sim. Tem a ANEEL, tem a ANP, e a de águas, e tem a ANP de petróleo. E tem a de meio ambiente, de mineralogia. Então são 4. Que era o DNPM, que foi criado em dezembro. E ainda tem Vocês são 4 agências, meio, então? Né? 4 agências só na sua área? Então, na minha opinião, nenhuma exerce um bom papel. Nenhuma agência brasileira, na verdade, exerce. Nós andamos em ônibus com carroceria de caminhão, suspensão de caminhão, porque a NTT não funciona. A agência de mineração é uma piada. Permitiu, sem fiscalização, que 3 barragens rompessem e matassem pessoas. Falta de fiscalização. E a qualidade da energia, eu insisto nesse termo qualidade, porque preço ainda se discute, mas a qualidade não. A energia brasileira oscila muito, por isso queima muito equipamento no Brasil, né? Eu que o diga lá em Roraima. Oscila, porque a produção de energia... Então, o que pode ser feito, presidente, para enquadrar essas agências reguladoras? Veja bem, a nossa herança das agências, se você pegar as agências num passado não muito distante, elas eram formadas para a sua constituição de diretores, eram formadas quase que sempre de pessoas que vinham do setor empresarial. Técnicos, né? Eles só trocavam de lado do balcão. Né? Eu me lembro, há anos atrás, meu primeiro mandato, teve a CPI da conta de luz. E nós fomos ao Maranhão. E lá o presidente da Companhia Estatal Maranhense, houve um episódio levantado na CPI interessante. Ele era diretor da ANEEL
E a companhia propôs uma planilha de reajuste de energia no Maranhão. E aqui o diretor contabilizou, fez as contas e disse, não, esses 10%, eu não lembro quanto exatamente, é insuficiente. Você não vai entregar energia com esse reajuste aqui. Você precisa de 20% e tascou os 20%. 2 anos depois, ele era diretor financeiro da Companhia Energética do Maranhão. Coincidência? É possível. Mas é, no mínimo, assim, um negócio meio esquisito. Hoje, parece que essa coisa começa a melhorar um pouquinho. Mas não tem um regulamento que proíbe isso, deputado? Deveria tem um mandato, algumas coisas, claro. Um mandato, quarentena. Quarentena, mas é preciso nós evoluirmos mais, né? É preciso nós termos em cada agência dessa pessoas, primeiro, com experiência de setor, e aí é que é o problema, porque onde estão os experientes? No setor privado. Aí você pega o do setor privado, bota do lado de cá para fiscalizar. Agora, a comissão são políticos não pensa... aposentados que tomam conta das agências? Também. Há essa herança. Quer dizer, são situações que vêm de uma herança maldita que nós precisamos ir gradualmente melhorando e aperfeiçoando. A comissão não pode propor algo nesse tipo para fazer aí uma reorganização, uma regulamentação? Eu acho que não só a comissão, como qualquer deputado, isso aí pode ser objeto de legislação e deve-se nos atentarmos para isso, de uma melhor formatação da constituição dos diretores, do corpo diretor das agências, e dentro das suas atribuições, obrigações e deveres. Agora, o senhor fala isso, essa questão aí do Maranhão, mas é o Congresso que aprova os diretores das agências, né? Tudo bem que ele não vai aprovar depois, é o Senado que vota esses diretores de agência. O diretor-presidente, se você pegar a ANEEL hoje, o doutor André Pipetoni passou pelo Senado da República, né? E tem um mandato não coincidente com o mandato do presidente, então o próximo presidente fica 2 anos. Não é o caso de quando houver abuso ao próprio Senado ali rejeitar, a gente vê pouca rejeição, né? Nessa questão das agências, porque são os próprios parlamentares, muitas vezes, que indicam esses diretores de agência. Aí há ali um conluio para que todos saiam aprovados. Olha, o arcabouço jurídico nacional, sobretudo a Constituição, nós temos remédio para tudo. Precisa alguém que saiba e que tenha coragem de fazer a aplicação do remédio, vamos dizer assim. Então, o diretor da ANEEL ou de qualquer outra agência mandato, tem um período de 4 anos, não coincidente com o mandato do presidente da República, ponto. Agora, a própria Constituição prevê como é que tira o presidente, como é que tira o deputado, como é que tira o ministro do Supremo Tribunal Federal e, lógico, o presidente da ANEEL. Presidente, só fugindo um pouco do seu assunto aqui da presidência da comissão, mas importantíssimo para o senhor que tem tantos mandatos, está em debate no Congresso Nacional a reforma eleitoral, né? Sim. Não é exatamente uma reforma política, mas uma reforma eleitoral. Existem ali pontos sensíveis. Financiamento de campanha eleitoral, tentativa de voltar à doação de campanha. Eu detesto esses nomes, não acredito que a empresa doa milhões para alguém, não doa, né? É um investimento. Mas também a coligação partidária nas disputas proporcionais e outros penduricários. O senhor acredita na possibilidade de mudança nesse tal distritão, enfim, nessa reforma? Eu estou desconfiado que isso não sai. Veja bem, há pouco tempo atrás nós fizemos alterações para as eleições municipais. Foi. Sobretudo com implicações para a eleição dos vereadores do Brasil. O modelo, e eu convivo muito com as eleições municipais, porque eu sou um municipalista por natureza. Um teste, né? Eu não diria um teste, foi uma experiência que ninguém gostou. Eu acho que o modelo que fizemos é o pior dos modelos, né?
principalmente naquele que permite a eleição de candidatos que estão em partidos que não atingiu sequer o coeficiente eleitoral. Eu acho que ali tem um nó que precisa ser desatado. Porque, se de um lado nós questionamos a quantidade de partidos no Brasil, eu acho que essa questão é quase que unânime, né? E nós queremos fazer um enxugamento do número de siglas partidárias, porque não é o número de siglas partidárias. Você está falando da possibilidade ali da sobra de votos, né, que vai para um partido seguinte. Não. O que está em vigência hoje é o seguinte: todo mundo disputa, quem elegeu o candidato na primeiro round, quer dizer, atingiu o coeficiente, tirou. A sobra foi para cá, mas o meu partido não atingiu o coeficiente e eu vou entrar na segunda round, na segunda contagem. É essa questão que nós julgamos. Tem muita reclamação sobre esse ponto. Prejudicial, porque houve uma proliferação de candidaturas. Mas o senhor acredita que não existiria em outro modelo. O senhor acredita ou não na aprovação do projeto? Eu acredito que nós haveremos de modificar o sistema que foi aprovado para as eleições municipais. Para as eleições municipais. Perfeito. Com as coligações e também a questão do voto impresso? Não, também com as coligações, o fim das coligações proporcionais, você acha que muda? Não, o fim das coligações proporcionais foi extinto na eleição passada. Né? Hoje já se fala na volta das coligações. Mas os grandes partidos não querem. Mas você acha que agora, volta ou não os partidos também estão já com o pé atrás com o Distritão. Não sei se você tem percebido isso. Sim, já. Né? O Distritão já foi uma quase unanimidade. Ninguém muda nada que prejudica ele próprio, né? Os senhores que votam. O Distritão passa a ter quem é importante no resultado final de uma eleição no formato distritão? É o candidato. Que é aquela coisa de você, quando você vai eleger, acaba com a proporcionalidade do voto. Né? Isso é bom explicar que o distritão passam só os mais votados, não tem mais proporcionalidade. Exatamente. Perfeito. No sistema proporcional, significa que os partidos eles contribuíram, tanto é que hoje, pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral, o partido é o dono do mandato. No Distritão, o entendimento, muito embora um pouco meio tumultuado, não é assim. Eu fui o mais votado e eu sou dono do meu mandato. Eu sou eleito por mérito. Perfeito. Olha, foi uma conversa muito boa aqui nessa mesa redonda, hoje com o presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, o deputado Edio Lopes. Deputado, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília. Nós aqui agradecemos à Rede Vida, em especial os meus dois belíssimos entrevistadores, a Maria e Denise. E é muito fácil para mim ser entrevistado por dois ases do mundo do jornalismo brasileiro. Deputado, obrigado. Obrigada. E a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada pela presença e boa noite para você que nos assistiu. E fiquem com Deus. Essa é uma conversa boa que nós temos aqui todas as quartas-feiras para você ter a sua ideia, diretamente da fonte, diretamente de quem faz a notícia, quem faz a política aqui em Brasília. Continue aqui, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. É isso. Muito boa noite.